E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula com a professora Thaís, que sou eu? Então, vamos falar mais um pouco sobre unidades de medida. Nessa aula, a gente vai fazer a correção dos exercícios 3 da página 100 e vamos continuar aprendendo com as atividades das páginas 102, 103 e 104. Uma das tarefas que tinha ficado para vocês fazerem era vocês registrarem nessa tabela as atividades que vocês fazem diariamente e o tempo gasto. E daí vocês completariam aqui o gráfico com as atividades que vocês fazem em relação ao tempo. Eu deixei aqui para relembrar que vocês têm que marcar aqui uma legenda com o tempo a quantidade de horas que vocês utilizaram em cada tarefa, e vocês têm que representar embaixo cada uma das atividades e pintar a coluna com a altura correspondente à legenda do gráfico, tá certo? Então, cada um vai ter respondido conforme utiliza o seu tempo, com um número maior ou menor. Essa resposta dessa atividade é pessoal, tá bom? Só não esqueçam, como eu mostrei, de colocar as legendas. A próxima atividade que ficou como tarefa é responder as questões a seguir. Então vamos lá. Que horas são quando dizemos meio-dia? Meio-dia é aquela hora em que, no meio do dia, o relógio mostra os dois ponteiros apontando para o número 12. Isso significa que são 12 horas. E meia-noite? Meia-noite a gente também poderia dizer que são 12 horas da noite, mas a gente usa continuar a contagem do tempo depois do meio-dia, continuando com 13 horas, 14 horas, 15 horas. Então, meia-noite é 24 horas. Tá? E em um dia, quantas voltas dá o ponteiro das horas? Veja que em um relógio de ponteiros, ele é numerado daqui do número 12, o número 6, o número 3, o número 9, e aqui tem as marcações correspondentes aos números que estão entre esses, tá? O ponteiro, um relógio tem dois ponteiros, um ponteiro grande que marca os minutos e o pequeno que marca as horas. O ponteiro grande, ele anda bem mais rápido. O ponteiro pequeno, ele anda de forma mais lenta. Enquanto o ponteiro pequeno anda o intervalo aqui entre uma hora e outra, por exemplo, aqui entre 1 hora e 2 horas, o ponteiro grande dá uma volta completa, tá? Agora, se o dia tem 24 horas, o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, vai ter que dar 2 voltas completas no relógio para poder marcar as 24 horas do dia. Então, são 2 voltas. E o ponteiro dos minutos? Eu já falei, enquanto o ponteiro pequeno anda só esse intervalinho, o ponteiro grande dá uma volta completa. Como a gente tem 12 intervalos, até o meio-dia ele já dá 12 voltas. E depois do meio-dia até a meia-noite ele dá mais 12 voltas. Então, 12 voltas mais 12 voltas são 24 voltas que o ponteiro dos minutos dá no relógio durante um dia. 24 voltas. Vamos agora para a atividade da página 102, com a lupa na mão. Vejam que a gente tem aqui o horário de início de uma atividade e o horário do fim da atividade em cada letra. Letra A, por exemplo, é o início do banho e fim do banho. O início está marcado num relógio de ponteiros, nós vamos ter que interpretar. E o fim está marcado num relógio digital, que já facilita um pouco para a gente saber em que horário isso está acontecendo, tá?
é muito importante a gente ver que no relógio de ponteiros, a gente sempre olha para o horário que está antes do que o ponteiro está apontando, porque ele só marca aquela hora quando, por exemplo, aqui está entre o 10 e o 11. A gente vai olhar para o 10, porque só vai contar como 11 horas quando o ponteiro dos minutos estiver apontando para o meio-dia. Então aqui o ponteiro ainda não chegou no 11, ele é 10 horas e mais os minutos aqui. Então nós temos 10 horas e aqui temos 5, 10, 15, 20 minutos. E o fim disso aí foi às 11 horas e 30 minutos. Quanto tempo demorou esse banho? Meu Deus, que banho demorado! Ele demorou das 10 até as 11, 1 hora e mais 10 minutos, do 20 até o 30, 10 minutos. Ou, se a gente olhar aqui, ó, do 10 e 20, ele andou 1 hora até chegar até o 11 e 20, o ponteiro grande voltar nesse lugar, e mais 10 minutos para chegar no 11 e 30. Então, o tempo gasto foi 1 hora e 10 minutos. Essa é a resposta aqui. Na letra B, o início, ela estava estudando. O início do estudo dela foi, olha aqui, ó, o ponteiro grande está exatamente no 12, então basta a gente olhar para onde está apontando o ponteiro pequeno, que é o das horas. Está apontando exatamente para o 3. Como o outro relógio mostra 16 horas, provavelmente ela começou a estudar às 15 horas e não às 3 da madrugada. Então, o início foi às 15 horas e o fim do estudo foi às 16 horas, porque tem 0 minutos. A duração desse estudo foi exatamente de 1 hora. Resposta, tempo gasto, 1 hora. A próxima atividade... a gente pulou aqui, ó, do aniversário. Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B, é o C. Vamos fazer o B que eu pulei ali. O B é a duração de uma festa de aniversário. Novamente, como eu falei, o ponteiro pequeno está entre o 7 e o 8. A gente olha para o que vem antes, que é o 7, tá? E 30, como um aniversário geralmente não é às 7 da manhã, a gente pode considerar que são 19 horas e 30 minutos. Por aqui o B. É o começo da festa. E a festa acabou às 22 horas. 22 horas. Olha aqui, ó, do 19h30 até as 20 horas, já passou 30 minutos. Porque o 19h30 até as 20 horas, que são 8 horas, são 30 minutos. Daí chegou no 20, mas ainda durou do 20 até o 21 e depois até o 22, então mais 2 horas. Então a festa durou 2 horas e 30 minutos. Então, aquele ali é a resposta do item B. E o item C a gente já fez. Resolva as situações problema a seguir. Ao comparar a hora marcada em seu relógio com a hora marcada no relógio dos seus colegas, Érica descobriu que o seu relógio estava 15 minutos atrasado. Se o relógio dela marcava 16h50, que horas eram realmente? Vamos lá, 16h50 e ela disse que estava atrasado. Então, na verdade, o horário era mais tarde do que o horário que marcava no relógio dela.
De 16h50, se a gente colocar mais 10 minutos, vai até 17, mas ainda tem 5 minutos que o relógio dela estava atrasado. Então é 17 mais 5 minutos. O exercício 2, letra A. A resposta é, o horário que estava marcando no relógio dela é 17h05. Esse é outro jeito de você representar horas e minutos, usando 2 pontinhos. Às 16 horas, Érica terminou de assistir um filme com 1h e 45 minutos de duração. A que horas ela começou a assistir o filme? Então, ela terminou às 16 horas. Esse aqui é a resposta 17h05. Letra B. Então, ela terminou às 16 horas. Então, vamos pensar, 16 horas. 1 hora antes eram 15 horas. Mas o filme durava 1h e 45. 45 minutos antes de 15 horas era 14 e alguma coisa. 14 e 15. Vamos pensar. 14 horas e 15 minutos, passaram 45 minutos, completou 60 e chegou em 15 horas, e mais 1h, 16 horas. Então, ela começou a assistir o filme às 14 horas e 15 minutos. Coloquei do mesmo jeito que a gente tinha visto antes. Vamos ver aqui essa explicação. Escrevendo as horas. É possível representar as horas de maneiras diferentes. Podemos escrever 8 horas e 30 minutos ou 8h30min. São 2 jeitos de escrever o mesmo horário. E há ainda outra forma que, de modo geral, encontramos em relógios que usam o sistema de 12 horas, que é usado nos Estados Unidos, por exemplo. Quando é 8h30 da manhã, indicamos 8h30 AM. E quando é 8h30 da noite, indicamos 8h30 PM. Por quê? Para dizer, esse AM quer dizer antes do meio-dia e o PM em inglês quer dizer depois do meio-dia. O significado, olha no glossário, explica. Os significados de AM e PM vêm do latim, uma língua antiga que originou a nossa. Antemeridiem são as palavras que significam antes do meio-dia. Por isso usa as letras A e M para dizer que é antes do meio-dia. E post-meridiem, após o meio-dia, PM. Escreva as horas a seguir de uma forma diferente de como estão registradas. Então aqui, ó, já começou, ó, 10h30 ou 10h30 AM. A gente pode escrever aqui 5h15 PM. PM ali está representado em inglês. A gente põe aqui em português ou no Brasil, que é usado, pode ser 17h15. É uma das maneiras de mostrar. Aqui, 17h40, eu posso colocar como 5h40, como é depois do meio-dia, PM. E 9 horas e 15 minutos, aqui não diz se é antes ou depois, então vamos supor que seja antes. 9, eu vou ter que pôr 05 AM, porque é antes do meio-dia, tá? Vamos para a próxima página. Aqui a gente tem mais uma informação. Dias, horas, minutos e segundos. Os dias, as horas, os minutos e os segundos estão relacionados. Observe, em 1 minuto a 60 segundos, 1 hora a 60 minutos ou 3.600 segundos,
em um dia há 24 horas, ou 1.440 minutos, ou 86.400 segundos. Como será que eles conseguiram saber a quantidade de segundos em uma hora? A gente tem que calcular que em uma hora tem 60 minutos e cada um desses minutos tem 60 segundos. Uma hora igual a 60 minutos. E cada um desses minutos tem 60 segundos. Então, são 60 vezes 60 segundos. Isso aqui dá os 3.600 segundos que está ali no texto. Você já reparou que o nosso sistema de numeração é agrupado de maneira diferente do que os segundos, os minutos e as horas? Complete a frase e pense sobre isso. Uma centena é o mesmo que 10 dezenas. Isso a gente já sabe. Uma dezena é o mesmo que 10 unidades. Uma hora é o mesmo que 60 minutos. E um minuto é o mesmo que 60 segundos. Viram as semelhanças entre o nosso sistema e o sistema de contagem de tempo? Você já sabe que além das horas, dos minutos e dos segundos, existem outras unidades de medida de tempo: o dia, a semana, a quinzena, o mês. Utilizando um calendário, responda as questões a seguir. Quantos dias há em uma semana? Se você pesquisar, vai ver que uma semana é formada por 7 dias. E qual que é o primeiro dia da semana? É o domingo. Vocês já aprenderam isso. E o último? Se o primeiro é o domingo, o último é o sábado. Em que dia da semana estamos? Aí são vocês que vão responder. O dia em que você está. E quantos dias há em uma quinzena? Quinzena, observe o prefixo 15. Tem 15 dias. Estamos em qual quinzena deste mês? Isso vocês vão observar. Se vocês estiverem antes do dia 15, os primeiros dias do mês, estamos na primeira quinzena. Se já passou do dia 15, o dia 16, o dia 20, o dia 28, nós estamos na segunda quinzena. Em que mês estamos? Você também deve saber. Se estiver em abril, se escreve abril. Se estiver em maio, escreve maio e assim por diante. Quantos dias esse mês tem? Observa no calendário. Abril tem 30 dias. Maio tem 31 dias. Junho tem 30 dias. Você vai responder conforme o mês em que nós estamos. Quantos dias faltam para terminar esse mês? Esse também você vai calcular. Você vai ver, de acordo com o dia do mês em que a gente está, você está vendo essa aula, e contar quantos dias faltam para terminar o mês. O exercício 3 vocês vão fazer como tarefa, tá certo? Tá aqui o exercício 3. Assim como tarefa fica o exercício 3 da página 104. Se vocês não conseguiram completar o exercício anterior, vocês não tiveram tempo de calcular quantos dias falta até o fim do mês, ou você ainda precisa dar uma olhada no calendário, você pode fazer isso e completar de acordo com o dia e o mês em que você está assistindo essa aula, ok? E a gente se vê na próxima aula. Até lá!